Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula e vamos dar prosseguimento no nosso código aqui para que a gente possa entender um detalhe importante. Fizemos até agora, para fazer nossas comparações, uma série de se NA for igual a NB, se NA diferente de NB, entre outras comparações, aqui como temos o maior e menor. E se quisermos fazer uma comparação mais direta, ou seja, observe que mesmo ele sabendo que o número é igual, então se você digitou aqui, por exemplo, o número 5 e na sequência também o número 5, ele vai questionar aqui no if se 5 é igual a 5. 5 vai ser igual a 5, portanto, ele vai imprimir a mensagem: os valores são iguais. Porém, apesar de você já ter a resposta aqui de que eles são iguais, ele vai perguntar novamente se eles são diferentes. Então, isso é uma perda de tempo. Como o nosso código é pequeno, observe que o tempo perdido é bem relevante, mas imagine isso na questão de desempenho. Então, para dar maior qualidade ao seu código, você precisa aprender um comando chamado if e else, ou seja, se essa situação não for verdade e só tiver duas possibilidades ou mais, né? Você vai ver futuramente que às vezes é mais de uma opção, mas no caso aqui, ou eles são iguais ou eles são diferentes. Então, se ele não é igual, se os números não são iguais, ele só tem a opção da questão da diferença. Então, ele vai entrar no se não, né? E vai imprimir a outra possibilidade. Tá certo? Não necessitando mais perguntar aqui se é diferente. Portanto, se ele é um número igual, se são iguais, tá? Ele vai imprimir essa possibilidade e não vai testar mais a questão que está na sequência, porque ou é uma coisa ou é outra. Então você elimina este código aqui. E como aproveitar então esta outra comparação simples? Você vai eliminar essas duas instruções, porque você já tem essa resposta aqui. Portanto, você não precisa mais deste trecho e você pode incluir este aqui e este você pode incluir logo abaixo. Mas vamos pensar se tem lógica isso. Se eu disser que os números são iguais, eu não posso perguntar se ele é maior ou se ele é menor. Por quê? Porque eles são iguais, certo? Portanto, a questão da pergunta se é maior ou se é menor, ele cabe aqui. Então, eu posso simplesmente colocar este código nesta posição. Vamos arrumar um pouco mais só para a gente ter aqui a noção de o que estamos fazendo. E observe que eu já posso colocar aqui, né, no else a opção se NA é maior que NB. Se você tem uma pergunta se NA é maior que NB e você já tem a resposta dizendo que NA é maior que NB, o contrário só pode ser o se não também. Portanto, você também pode colocar aqui a opção else. Então, colocando a opção else, você também já elimina essa questão e já enxuga bastante o seu código, colocando
essa instrução logo após a primeira, né, instrução, que é o se. Se ele não é maior do que o outro, então se NA não é maior que NB, ele só pode ser menor, porque o igual já foi testado, ele não pode ser igual, tá certo? Então vamos enxugar aqui um pouco mais o nosso código, lembrando que se você quiser reduzir aqui o tamanho do texto, você vai modificar de acordo com o seu desejo, mas eu não vou reduzir para que o vídeo possa ficar bem visível para você, você não tenha dificuldade em enxergar. Eu vou apenas reduzir aqui um pouco, tá? Reduzir aqui os espaços para que você possa visualizar o que eu estou fazendo, tá certo? Então, portanto, nós já temos um código um tanto mais enxuto. Vamos testar agora. Observe um erro, houve um erro aqui. Se não houve um erro, vamos estudar esse erro. Pois bem, o erro está no seguinte, ó. Quando nós fazemos aqui a marcação da chave, tome muito cuidado para você não apagar a chave errada, tá? Então, eu tenho aqui a chave que delimita o método main, e ele está aqui ao final. Ele tem aqui o retorno dele, que é inteiro, tá? E aqui nós não temos nenhuma marcação em chave, então limitando o bloco, ele está dentro do método main. E aqui no se, este se ele termina aqui, o else ele termina aqui, e dentro do else nós temos uma instrução, uma outra chave delimitada aqui do se e mais uma outra chave delimitando o else aqui. Então, muito cuidado com chaves, tá? Abriu uma chave, feche logo no lugar adequado, tá certo? Então, vamos compilar o nosso código e observe aqui, tá? Reduzir um pouco aqui para que você possa visualizar melhor um pouco o código, tá? E aqui observe que digitando números iguais, você vai ter os valores são iguais, ele vai imprimir o NA e o NB. Agora aqui, digitando valores diferentes, você tem um 6, por exemplo, e um 9, você vai ter aquele bloco funcionando da mesma forma que estava antes. Então, os valores são diferentes, 7 é menor que 9, o número impresso NA é 9 e o segundo número é o primeiro é o número 9, não, é o número 7, né? O NA é o número 7, o segundo é o número 9. Como são pontos flutuantes, você tem aqui os resultados, o ponto 000. Fazendo diferente, então, fizemos 7 e 9, nós podemos fazer, então, o número 9 e 7. Observe que agora ele vai dizer que 9 é maior que 7, então o primeiro o número 9, o segundo o número 7. Na próxima aula vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Um abraço a todos e até breve.